Já estamos então ao vivo. Gostaria de agradecer inicialmente a presença do vereador primeiro secretário Paulo Carello, do vice-presidente Donizete Morelli, do vereador Fabrício Nogales, também do vereador Manzotti. Agradecer a presença também dos que nos acompanham pela internet. O vereador Murilo teve que se ausentar um minuto, mas já estará aqui novamente. Agradecendo os que nos acompanham aqui pelas redes sociais da Câmara Municipal, neste momento que a Câmara cede o espaço para a Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento da Prefeitura de Monte Alto, para a realização da audiência pública sobre a avaliação do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2022 do município de Monte Alto. Então, esse é um momento de esclarecimento, um momento de prestação de contas. O vereador Fabrício vai estar nos ajudando com as redes sociais, aí o Facebook da Câmara, caso chegue alguma pergunta de você que nos acompanha também pela internet, para que possa ser feita e esclarecida aqui ao secretário de Finanças, o Arthur, que está nos acompanhando. A transmissão hoje da audiência pública sem chiado também, graças a Deus, né, Eliseu? Tudo configurado, benzido também, para não termos mais problema. A Nilce aqui também nos auxiliando. E então eu passo a palavra, peço até que o Arthur se posicione aqui no centro, nesse lugar, porque fica melhor o enquadramento e a gente vai acompanhando também essa apresentação. Obrigado, Arthur. Obrigado a você que nos acompanhe aqui pela rede social, já que aqui no plenário nós não temos ninguém. Então, a saudação é sempre para quem está em casa. Boa tarde a todos. Vamos começar aí a explicação pelo resultado primário do exercício 2022. O senhor Eliseu, pode pôr no primeiro quadro aí, fazendo favor. Então, vamos lá. Previsão inicial de receitas do exercício 2022 era 168.657.894. Receitas fiscais, tá? Tivemos a arrecadação no final do terceiro quadrimestre de 216.601.000. Só um minutinho, deixa eu ver se é isso. Desce mais, isso, Eliseu, aí. Isso. Aí ficou fácil, é isso. Para quem está acompanhando, está aí agora. Então, nós tivemos aí um índice de realização de 128% do previsto inicialmente, tá? O que daria aí 28% a mais. Despesas fiscais, nós tínhamos uma previsão inicial de 164.677.000. Tivemos uma realização no final do ano aí de 194 milhões, o que deu aí 18% a mais do que o previsto inicialmente. Com esses números, a previsão inicial de resultado primário era 3.980.894. Mas com esse aumento da receita, né, tivemos aí um resultado primário de 21.964.000. Próximo quadro, senhor Eliseu. Nós vamos falar aí das receitas e despesas do exercício, tá? Total de receitas, como explanado aí no item anterior, 169.272.500. Aí está somadas as despesas, as receitas correntes e as receitas de capital, tá? Tivemos aí, no final do exercício, 216 milhões de receitas correntes e 4.926.000 de receitas de capital, totalizando aí 221.790.000 de receitas. Despesas correntes. Despesas correntes empenhadas, nós tivemos aí
161.821.000 e de capital 7.451.000. Então, o total empenhado de despesas em 2022 foi 169.272.500, era a previsão inicial. Tivemos o encerramento do exercício aí com 225 milhões. Então, de receita, de despesas, tá? Então, vamos lá aqui. As despesas correntes representaram aí 25% a mais do que o previsto inicialmente, e as despesas de capital 301% do previsto inicialmente. Alguém tem alguma pergunta? Posso pular para o próximo quadro? A gente pergunta depois ou já vai fazendo um bate-papo? Pode ir perguntando já. Não, quando a gente olha aqui, nessa leitura rápida, você percebe que o total da receita é 221 milhões, né, 790 mil, e aí o total da despesa empenhada, 225 milhões. Quer dizer... A empenhada é... Peraí, 200 e... O item 2 aí, ó. Tá com algum, acho que erro aí, viu? Tá. Então, eu Deixa não sei, eu a pegar sensação que dá aqui... Pelo quadro anterior, aqui, ó. Vê aí. A hora que eu pego... Tá vendo esse quadro aí? Receitas e despesas no exercício, né? Tô vendo. Tá ali. O item 1 lá, total das receitas, né? Foram 221 milhões. Beleza. Total da despesa empenhada, 225 milhões, é isso mesmo? Não, está com algum erro aqui, ó. Porque se a gente pegar o quadro anterior, é o que está certo. É 194. 194 mais as de capital aí. Então, está com algum erro de soma aí mesmo. Porque isso aqui me preocupou, porque as despesas estão maior do que a receita, né? Não é, mas está com erro de soma aí. É? Depois eu posso te passar um quadro. O aumento da despesa, Marcos, geralmente são as necessidades do dia a dia da prefeitura, tá? Só uma grande parte disso daí é a própria inflação que está tendo, né, ao longo do exercício aí, mas a prefeitura também fez muitos investimentos, tem muitas obras em andamento, então é o que justifica mesmo, não tem nada assim fora do normal. Para quem está nos acompanhando, né, o vereador Marcos Manzotti, observando aqui, o total das despesas, né, quando você pega o que estava previsto inicialmente com o que foi realizado, dá uma média aí de 30 milhões a mais na despesa, né, Marcos? É isso, essa é a pergunta, né, Arthur? E que o Arthur, então, está respondendo nesse momento, que são as ações e os programas dentro da expectativa do Executivo para o ano de 2022, foi isso? Exatamente. Tá. Então, Arthur, depois fica essa pendência aqui, que eu acho que a gente precisa checar. Eu te passo. Eu confesso para você que, inclusive no portal da transparência, mostra realmente isso, tá? Que nós estamos hoje com 2022, uma despesa maior do que a receita. Provavelmente deve ter empenhado, né? E vai entrar em restos a pagar, alguma coisa assim, não? A gente vai falar do restos a pagar, a gente virou aí com 34 milhões de restos, mais ou menos. Tá, joia. Vamos seguir, então. Despesas de pessoal. Próxima página, senhor Eliseu. Pode descer mais um pouquinho. Isso, Isso, gasto com pessoal. Gasto com pessoal. Então, aí, receita corrente líquida, 216 milhões, menos emendas parlamentares, a receita corrente líquida ajustada, 214 milhões.
Tivemos aí despesa com pessoal de 96.800.000, mais 4 milhões de médicos terceirizados, Uhum. dá um total de despesa de pessoal aí de 101 milhões. A gente dividir aí os 101 milhões pelos 216, tivemos aí um índice de despesa de pessoal de 47,18%. Portanto, estamos dentro do limite aí do Tribunal de Contas, da Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? Eu só vou aproveitar só para te perguntar, que foi um questionamento que, depois que eu participei do programa do rádio, estava numa pergunta e talvez a pessoa está até acompanhando agora. Quando a gente analisa a despesa com o pessoal, o fator o cartão alimentação está incluso nesse valor ou não? Não. Não está incluso. Não. O cartão alimentação está fora. Está fora. Tá certo. Então, às vezes a pessoa que me perguntou, né, não vou citar o nome por uma questão ética, mas fica aí também, se alguém mais teria alguma dúvida. Aqui está praticamente salários, né? Salários e encargos. Salários e encargos. E mais os médicos terceirizados. Médicos terceirizados, que está aqui embaixo, que é o outro item aqui, o 2.2. Então, o plano de saúde está fora. Está fora. E o cartão alimentação está fora. Isso, certo? isso aí. Para deixar claro, porque aí as pessoas não têm questionamento, não têm dúvida sobre isso, né? Isso é importante. Beleza, obrigado. Restos a pagar. Pode abaixar. Peraí, só mudar o quadro. Isso. Bom, aí é o quadro do restos a pagar. A gente tinha aí no final de 2021, né, 19 milhões de restos a pagar. Pagamos em 2022 11 milhões 688 mil. Cancelamos 2 milhões 986 e inscrevemos 29 milhões 941. Então, nós viramos 2022 para 2023 com 34 milhões 745 mil de restos a pagar. O que representa isso, assim, para o pessoal poder entender? O que houve essa variação significativa de 2021 para 2022? Se você considerar que nós tivemos praticamente 15 milhões a mais, né? E sendo amortizado 11, né? A maior parte desses restos a pagar são da saúde e da educação, né? São investimentos que foram feitos, obras em andamento, contratos de prestação de serviços que viraram de um ano para o outro. Uhum. E se vocês quiserem também uma relação detalhada, a gente pode passar. Eu acho que seria importante, né Marcos? Né? Sim, não. Não, é a mesma coisa, são serviços que, por exemplo, vira restos a pagar de alguma compra que foi feita, né, foi feito o pedido, depois acaba não acontecendo a entrega e é cancelado. Eu acredito que, nesse caso aqui, se eu estiver enganado, você pode me corrigir, em 2021 foi feito um planejamento e a compra dos tablets. 2022 foram cancelados, não foram? Exatamente. Isso está no meio. Está no meio. Tá no Provavelmente é um dos fatores que dá pode um valor alto isso aí também. Dá mais de 1 milhão e não sei o quê. Então teve esse. Eu acredito que provavelmente uma parte disso aqui é algo. Essa linha de raciocínio, né? Isso, exatamente. Por exemplo, nessas inscrições aí tem várias obras nas escolas para instalação dos ares condicionados. Então está tudo incluso nesse meio aí, tá? Por isso que acho que era importante a gente ter, né Marcos? Né, Morelli? O que você acha? Importante a gente ter essa relação aí dos restos a pagar, Arthur, para que a gente possa estar acompanhando o montante, ver de que forma também a gente pode auxiliar, ajudar dentro do que couber a nossa competência, tá bom? Claro. Próximo quadro aí, seu Eliseu. Bom, aí é a evolução da dívida. 2021, tivemos aí uma
uma receita corrente líquida de 154 milhões e 2022, 214. Dívida consolidada líquida de 2021 era 22 milhões e 2022 passou para 29 milhões. O que a gente considera na dívida consolidada líquida aí? São as obrigações que o município tem, menos o ativo disponível e menos os réus a pagar. Então, a nossa dívida em 2021, ela era 13.484.000. Com esse aumento da receita que teve o ano passado, mesmo também aumentando a despesa, ela caiu para 7.737.000, o que dá 13,55% da receita corrente líquida. E o limite máximo estabelecido por lei é 120%. Então, nós estamos aí com uma dívida bem baixa. Sob controle, né? Isso. Arthur, quando a gente pega na página anterior, lá, né, inscrição de restos, 29.941, aqui está 29.09. São alguns ajustezinhos, é tem isso? alguns ajustes que são feitos. Que alguns itens entram, outros não, é isso? Isso. É isso Tá. aí. Bom, vamos falar da educação agora, seu Eliseu. Próximo quadro aí. Primeira linha aí são os recursos que são considerados próprios, né? A arrecadação deles deu 167.855.000. O índice mínimo a ser aplicado na educação é 25%, que daria aí 41.963.000. Tivemos aí de deduções do Fundeb 24 milhões, e então deu um excesso aí de Fundeb, tá? Total geral das despesas da educação foi 50.311.000, sendo 24 de Fundeb e 26 milhões de outras aplicações que o município fez. Total empenhado... Só um minutinho, essa palavra aí é excesso ou é exceto Fundeb ali? Porque assim... além do Fundeb, dos 24 milhões do Fundeb... Então, o Fundeb vieram 24 milhões, foi isso? Foi aplicado além do Fundeb... Além do Fundeb, mais 26. 50 milhões Sim. Empenhado. Isso, exatamente. Perfeito. Se a gente pegar esses 50 milhões e dividir pela receita corrente líquida, nós vamos ter aí uma aplicação de 29,97% empenhado na educação. Liquidado aí, dá um valor total aplicado de 45 milhões, que dá um índice de 27,09%, e no pago, que é o principal dos índices aí, 44.451.000, que dá um índice de 26,48%. O mínimo exigido, como eu falei, são 25 milhões, então nós tivemos aí uma aplicação a maior do que o mínimo, né, de 1,48% no pago, que daria R$ 2.487.342. Desce um pouquinho, senhor Eliseu, por favor. Quadro do Fundeb. O Fundeb aí nós tivemos de arrecadação mais rendimentos, né, 29.109.000. Aplicação mínima do Fundeb seria 90% da arrecadação, que daria 26.198.000. Desse valor mínimo, desse valor arrecadado, 70% precisa ser gasto com profissionais do magistério, que daria 20.376.000. 30% pode ser gasto com outras despesas,
que dariam 8.732.000. Dos 70%, que é mínimo, não é o máximo, nós gastamos, aplicamos 98,83% com despesas de magistério, tá? Que seria folha de pagamento de professores e encargos. E 1,17% com os 30%, tá? Então, seria de manutenção aí, com é a parte da manutenção. Isso, diversas despesas em geral. Então, portanto, aí aplicamos 100% do Fundeb e do mínimo de 70% foi aplicado 98,83%. Portanto, também atingimos aí todos os índices exigidos por lei, tá? Só para entender ali, Arthur, o item 7 aí, né? Então, recursos do Fundeb, o item 1, recursos mais aplicação 29. Aqui em cima, Fundeb 24 milhões. Teoricamente, dá a entender que foi 5 milhões de aplicação ou não? Teve um rendimento alto, assim, de Fundeb, próximo disso. Foi um momento que, às vezes, a inflação estava alta, é isso? Porque o dinheiro, assim, ele fica parado na conta, né? Tem também... Mas você fala que é isso, então. Essa aqui em cima, no item 3.2, está lá, né? 24 milhões e 84, Fundeb. E aqui embaixo está recursos mais aplicação financeira, 29.109. Acho que está dando praticamente 5 milhões, né? É mais ou menos isso. Então, isso aí é rendimento. Sim. Aplicação financeira. Sim. Tá. No próximo quadro agora, senhor Eliseu, as despesas da saúde. Aplicações, receitas de impostos mais transferências. 163 milhões de receitas arrecadadas, né? Aplicação mínima na saúde, 15%, daria aí 24.470.000. Foi empenhado na saúde 39.583.860 reais. Então, nós tivemos um índice de aplicação na saúde aí de 24,26%, dá em torno de 15.113.000 a mais do que o mínimo exigido por lei. Nos valores liquidados, tivemos uma aplicação aí de 36.377.000, índice de 22,30%, uma aplicação a maior que o mínimo exigido aí de 11.907.000. E no pago, tivemos 34.595.000, um índice de 21,21%, portanto, aí 6,21% acima do mínimo exigido, em torno de 10.125.000 aplicado a maior do que o mínimo por lei. Certo. Antes da conclusão, Arthur, para você que nos acompanha, né, eu acho que a gente pode fazer um breve resumo, tá certo? Por quê? Porque esse é um momento em que a gente está apresentando aí, né, uma avaliação de cumprimento de metas fiscais, que nada mais é um princípio da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, em cumprimento aí o artigo 4º, o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Importante você saber que cabe ao Executivo apresentar em audiência pública para que a gente possa acompanhar as ações que foram efetivadas pelo Executivo durante, neste caso, o ano de 2022. Importante destacar, então, de uma forma resumida, que o resultado primário, que significa receitas e despesas previstas e realizadas, nós tivemos aí, em cima do realizado, 21 milhões, ou seja, estava previsto uma receita de 168 milhões, aconteceu, realizou 216 milhões, né? E uma despesa que estava em 164, aconteceu em 194. Com isso, dá um resultado primário de 21 milhões de reais.
mostra que tem um desempenho efetivamente realizado com relação ao resultado primário. Quando a gente analisa também receitas e despesas no exercício, aqui tem um ajuste que depois o Arthur vai trazer para a gente, porque acabou chamando a atenção, né? As despesas empenhadas estão superior às despesas realizadas no período, mas que aí a gente depois aguarda aí o Arthur para a gente poder entender o que aconteceu. Também faço uma ressalva, dá uma olhadinha também, como aquele dia na audiência de saúde, foi comentado algumas inconsistências do sistema, né, Arthur? Sim. Então, dá uma olhadinha, porque lá também está dizendo... Isso aí, até gostaria de ressaltar aqui, nós tivemos uma reunião ontem com o pessoal da empresa, do sistema, e já estão disponibilizando 2 técnicos para ficarem lá na prefeitura para a gente corrigir todos esses ajustes que ainda faltam fazer, né? Então, isso aí em breve vai estar tudo sanado já. O que a gente vê, por exemplo, quando a gente está nessa página aqui, no item 3, o último parágrafo fala justamente isso, né? As despesas empenhadas ao final deste quadrimestre totalizou 225 milhões, ficando acima do previsto por conta de saldos financeiros no exercício anterior. Então, aí depois a gente vai estar acompanhando com calma, com tranquilidade. O outro item que foi apresentado, que faz parte de todo o processo da Lei de Responsabilidade Fiscal, é o município apresentar o resultado gastos com pessoal, que tem aqui o estabelecido por lei, né? Aí ressalta-se que o limite prudencial é de 51%. O município, neste momento, apresenta um índice de 47,18%, considerando que, graças a Deus, houve o aumento da receita, né? Então, por isso, a gente fica aí num limite abaixo do limite, que estamos abaixo do limite prudencial nesse momento. É importante destacar, para você que está nos acompanhando, que aqui são apenas despesa com pessoal, salários e encargos, tá certo? Não se computa nessa ficha, neste momento, né, confirmando aqui pelo Arthur, as despesas com cartão alimentação e as despesas com o plano de saúde. Então, o gasto hoje está na casa de 2022, 101 milhões de reais, já é a despesa com pessoal ajustado. O outro item apresentado foram os restos a pagar, que mostra que em 2021, 19 milhões, foi pago em 2022, 11 milhões e 700, foram cancelados nesse período 2 milhões e 900, quase 3 milhões, e aí foram inscritos 29 milhões e 900. Então, nós temos hoje um saldo a pagar na prefeitura, né, no executivo aqui, de 34 milhões e 700. É importante destacar que esses eventos que foram cancelados, provavelmente foram serviços e atividades que foram empenhadas e que depois, durante o ano, não se concretizaram. Efetivamente, não concretizou. Por isso que deu esses 3 milhões aí de cancelados. Mas o importante é que a gente aí observa que tem aí 34 milhões 745 vindo dos acumulados anteriores, né, Arthur? Isso. E com o que foi inserido. Importante destacar que em 2022 foram inseridos 30 milhões de reais inscritos em restos a pagar. E, por fim, né, também aí, dentro dessa análise orçamentária financeira, nós temos a evolução da dívida. Nós tínhamos que em 31 de dezembro a dívida era de 13 milhões, de 21, né? No ano de 2021 era 13 milhões e agora apurado em 2022, 7 milhões e 700. E aí o limite fala em 120%. Então, o município, nesse momento, apresenta-se em situação apresentável e favorável. Outro aspecto importante, que na lei de responsabilidade, é dizer o que gastou com o pessoal, mas que gastou com a educação e também o que gastou dentro da saúde. A educação, quando a gente vai direto aqui nos indicadores, nós temos que pegar o valor que foi efetivamente pago, né? Efetivamente gasto.
Então, o limite permitido por lei, né, de 25, no mínimo 25, foram gastos 26,48, ou seja, 2.400.000 a mais do que estava determinado por lei. Isso na educação, tá? E na educação tem uma pastinha à parte, que é o Fundeb, onde nós trabalhamos aí com esse número de 29 milhões, sendo que 28.700 foram gastos com profissionais da educação, e 1 milhão, cadê você? 340 mil reais aí foram gastos aí na manutenção, dentro do que estava previsto do Fundeb. Então, os números apresentados estão dentro da cota mínima que deveria ser gasto de 90%, está dentro do que foi previsto e preconizado pela legislação vigente hoje. Quando a gente observa a questão da saúde teve uma audiência na última sexta-feira, onde foram apresentadas as atividades, a execução dos programas de governo, e, além disso, também foi apresentado o resultado, a aplicação financeira do município. Quando a gente observa aqui também os valores na saúde gastos, nós estamos falando aí em 21,21%, ou seja, 34 milhões de recursos próprios, né? E aí a gente está acima, porque o limite na educação seria realmente de 24 milhões para gastar. Gastou-se 34, ou seja, 10 milhões a mais foram investidos aí na educação do município. Sendo assim, esses indicadores atendem aí a Lei Complementar 141, que a gente passa, então, a partir de agora, aguardar aí alguma informação complementar do secretário Arthur, e também, antes da conclusão final, tem algum questionamento? Vocês observaram aí? Tem alguma coisa? Fabrício, não? Por enquanto está tudo tranquilo. Então, Arthur, a gente deixa para você, né, se você quer fazer algum comentário dessa parte final. Os vereadores também, se o Morelli, o Manzotti quer fazer algum tipo de pergunta, a gente está aqui com os microfones abertos e à disposição. Tá certo, Paulo. Não, eu só queria agradecer vocês pela atenção e falar que eu vou... Essa parte que ficou pendente aí, eu vou passar para vocês aí até o final da semana. Mas é isso aí. Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade também. Também estou à disposição. Bom, eu acho que diante do cenário atual, né, eu quero agradecer aí a sua participação, né, aqui com a gente, trazendo e apresentando os números realizados pelo município no ano de 2022. Isso será encaminhado, então, para a Comissão também de Finanças e Orçamento desta casa, para que ela também possa analisar, dar também a sua contribuição nesse momento. Importante destacar, fico feliz que vocês realizaram, né, o encontro com a empresa do sistema, né, Arthur? Sim, que sim. O que a gente está tendo muita dificuldade no portal da transparência, as informações realmente elas não estão sendo fidedignas com o balancete apresentado, por exemplo. Então, fica muito ruim para a gente fazer uma análise enquanto vereador e até mesmo enquanto comissão de finanças. Ontem a gente estava conversando sobre isso. E aí tem muitas coisas que ficam... Qual é o número que está certo? De que forma está isso? Então, acho que a gente espera que toda essa etapa, esse processo, seja revisto, seja corrigido o mais breve possível, porque é tudo muito dinâmico, né? A gente observa que as ações e as atividades, os programas acontecem de uma forma muito dinâmica. Mas, de certa forma, agradecer também a presença, então, dos vereadores aí, do Dr. Fabrício Nogales, do vereador Marcos Manzotti, do vereador Donizete Morelli, e agradecer a você que nos acompanha através aí da rede social. Obrigado pela sua participação, e a Câmara, juntamente com o Executivo, está à disposição aí para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários. Obrigado a todos, uma boa tarde, uma boa noite.